As duas garotinhas, nasceu a primeira, recebeu o nome de Dá. Aí nasceu o segundo neném, recebeu o nome de Dá. Então as duas filhas da sanguessuga, Dá. Que Deus abençoe a sua palavra. Vira aí para quem está do teu lado e diga assim: você vai ser mais abençoado, Ana. Mais abençoado, é. Você vai ser mais abençoado do que já é. Pode assentar-se. Olha, eu fiz algumas anotações aqui que eu sei que poderão ser úteis para a nossa vida. Na verdade, lá na igreja que eu sou pastor há 27 anos, comecei menino lá na igreja. Eu vou ter que falar a minha idade aqui, senão você vai ficar todo mundo pensando que eu tenho 180 anos, Melquisedeque. Não, 50, eu vou fazer 55 anos. Estou inteiro. Estou renovado ainda, jogo futebol. Camisa 10 é minha. O time é da igreja. Se o goleiro defender um pênalti meu, é tiro livre direto e ele é expulso na hora. Excluído ainda. Mas olha, verdadeira idade, ela está por dentro. Ó. Eu conheço jovens de 19 anos que vivem como velhos, antigos, como museu. Mas olha, lá na igreja que eu sou pastor, há muitos anos atrás, quando eu assumi a igreja, tinha uma festa lá chamada Festa do Amor. Essa festa era uma festa que as pessoas levavam as coisas que elas tinham em casa, que seriam repassadas para irmãos necessitados. Nessa época a igreja tinha uns 100 membros, 100 membros, até menos. E nessa Festa do Amor, era o meu primeiro ano na igreja, eu fui ver com a zeladora o que é que os irmãos tinham levado para dar de presente para os outros. E eu me assustei quando eu vi o que os irmãos tinham levado. Tinha um paletó xadrez, igual um tabuleiro de dama. Tinha um ventilador sem hélice. Um ventilador sem hélice. Com uma das partes quebradas. Tinha um ferro de passar roupa, que quando eu levantei não tinha nada por dentro, oco. Eu estou resumindo. Tinha um armário, que se alguém conseguisse abrir a gaveta, não conseguiria jamais colocá-la no lugar. Era a Festa do Amor. Tinha resto de cimento endurecido, caco de ardósia, sobra de azulejo. Eu perguntei para a zeladora e falei: isso que os irmãos trouxeram? Tem certeza? Ela disse: é, pastor. Então eu abri aquilo no domingo, algumas daquelas roupas, na frente da igreja. O paletó, tinha uma camisa de seda com a marca de um ferro que ela queimou, meio amarelada assim, a parte preta assim. E eu coloquei, tinha algumas coisas que prestavam, mas a grande maioria, eu coloquei aquilo de frente, lá no altar. Era uma construção simples, pequena. E nós tivemos um momento de oração. E era um dia que sempre tinha um almoço na igreja. Os irmãos lá, todos vendo aquele lixo lá na frente. Eu disse: olha, irmãos, hoje nós resolvemos não dar isso para os outros. Quem trouxe esse paletó xadrez pode pegar ele outra vez. Quem trouxe esse ventilador com esta hélice quebrada pode levá-lo. Quem trouxe esse lixo aqui à frente pode se levantar e recolhê-lo. E as pessoas não recolheram. Ficaram orando. Ninguém era dono. Ninguém se apresentou como dono daquele lixo. Aí nós fizemos lá fora uma grande fogueira.
fogueira da miséria. Teve até explosão, parecia que estava queimando Judas. Quando eu era menino, você lembra de Judas? Explodia. Aí eu comecei a ver, na história da igreja, ensinar a igreja o que é prosperidade, o que é ser liberal, o que é começar, e comecei a aprender também. Comecei a ler alguma coisa, comecei a ver que isso, muito disso é da formação que nós tivemos como brasileiros. Eu sou formado em História, tive a oportunidade na faculdade de formar em um curso, depois passar para outro e para outro, e um deles, graças a Deus, foi o de História. Me ajudou e me ajuda muito nas ministrações. O Brasil era um lugar onde existiam os índios. Os índios eram os donos desta terra. Os índios não são preguiçosos. Os índios são trabalhadores. E os índios só trabalham para se alimentar, para cuidar da família, para fazer as suas palhoças, suas tendas. Trabalham para cuidar, para ensinar os meninos. E quando os brancos descobriram o Brasil, eles obrigaram os índios a trabalhar. E os índios não quiseram trabalhar, não aceitaram, porque os brancos mostraram uma cultura completamente diferente daquela que os índios estavam acostumados. Havendo a resistência dos índios, o que os brancos fizeram? Foram até os guetos, foram as prisões da Europa, e recolheram os bandidos, doentes, pessoas com doenças venéreas, e começaram a oferecer para estes bandidos, bêbados, pessoas condenadas, um atenuante nas suas penas, para que viessem para o Brasil. E lotaram então os navios e trouxeram para o Brasil. E estes brancos que vieram, começaram a engravidar as índias, a abusar das garotas das índias. Mas mesmo assim os índios não submeteram, resistiram. Então tornou-se necessário irem até a África e traziam os navios negreiros. Paravam na costa africana, enchiam os navios, e os negros começaram a vir para o Brasil, vendidos por aqueles senhores dos escravos, pelos dentes. E aí nasceu a nação brasileira. Brancos que vieram com o único objetivo de sugar os índios revoltados e os negros revoltados. Dali, desta mistura, dessa miscigenação, nasceu o brasileiro. Por isso que na nossa nação nós não temos uma cara. Na mesma família tem uma pessoa alta, uma baixa. Na mesma família tem uma pessoa que é careca, tem outro que é cabeludo. Porque misturou. Tem moreno, tem do nariz que entra um avião, tem o nariz que entra um Fiat Uno. Na mesma família temos pessoas de vários jeitos. Boca de um jeito, as mãos de um jeito, nem sempre parecidos com os pais, por causa da raça, da mistura da raça. É um povo que não tem uma característica básica. Olha para o seu lado, vê, é difícil ver alguém parecido. Olha quando sobem aqui em cima, eu, pastor Silas, pastor Jabes, um parece árabe, o outro parece judeu, o tamanho do nariz do pastor Jabes, tucano, e eu aqui, uma cara de português, de italiano, minha avó italiana, uma outra avó portuguesa, não é não? Americano. É uma mistura.
Mas eu tenho irmãos morenos, meu pai é moreno. É uma mistura. Olha para o seu lado, dá uma olhadinha para a pessoa, veja se você se vê nela. Não se vê. Nos Estados Unidos, aqueles homens grandes são todos parecidos. Na Venezuela são parecidos. Na Alemanha são parecidos. Na Inglaterra são parecidos. Eu rodo por esse mundo. Mas o Brasil é essa mistura. Então o Brasil virou essa mistura fina. E o brasileiro é conhecido aí fora como os filmes que passam do Brasil lá fora são só filmes de cadeias, de prisões. O Brasil exporta filmes que o bandido ganha. Enquanto os Estados Unidos mandam filme para o Brasil mostrando a polícia, os carrões, Robocop, Sylvester Stallone, com os Rambos. E o Brasil manda para lá Carandiru. Manda para lá Sargentelli com as mulatas. Manda o nosso ministro da Cultura fazer uma festa em Paris, onde ele mostra, na verdade, nada que possa dignificar e fazer com que a nossa nação seja respeitada. Por isso, muitas vezes, você brasileiro é desrespeitado lá fora. Na Europa, quando eu cheguei uma vez, eu fui a única pessoa entre um grupo e eu fui obrigado a fazer um depósito de $100 no hotel para passar um dia. Uma noite. E quando eu fui saber por quê, que eu fui obrigado, sendo que os holandeses não foram, os portugueses não foram, os americanos estavam no avião, num voo que foi desviado. E aí eles me disseram, com a maior preocupação, com medo até de me escandalizar, olha, porque nós já hospedamos vários brasileiros. E os brasileiros que vieram aqui levaram a toalha, levaram roupão, levaram cinzeiro, roubaram tudo do hotel. Então nós temos uma preocupação quando o senhor nem precisa fazer o depósito, mas é uma ordem que nós temos. Essa imagem do brasileiro. Quando você desce na Itália, a minha sobrinha desceu na Itália, e ela desceu na Itália agora há poucos dias atrás. E eu disse para ela, olha, quando você descer e colocar os seus pés, saiba que eles vão pensar que você é uma garota de programa. Quantos de vocês aqui sabem disso? As propagandas que tem, venham para as praias do Nordeste. Sabe o que se associa? O turismo sexual, pedófilo. Então hoje você vê, nós chegamos nos hotéis, nós estamos acostumados a ver o desrespeito que existe com a mulher brasileira. Por causa disso, só se mostra nudez. Você não consegue assistir um filme brasileiro. Porque começa com um enredo, e daí a pouco ele é completamente deturpado, e as cenas de sexo são as mais evidentes. Como ter respeito? E a nação brasileira, 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, começou a ser evangelizada. A primeira pessoa que se converteu no Brasil foi um ex-padre, na Bahia. Ele começou a ler a Bíblia. E ele se converteu. Daí começaram a enviar missionários para o Brasil, poloneses, holandeses, americanos, ingleses, que vieram para ministrar ao nosso coração, para nos mudar. E os americanos traziam para o Brasil, traziam dinheiro, davam cestas básicas para os brasileiros, tiravam o piolho do cabelo. Vinham aqueles grupos de americanos, construíam as igrejas, compravam o órgão, o piano, davam as Bíblias. O brasileiro ganhava tudo. A igreja brasileira nasceu ganhando tudo. E o povo brasileiro acostumou a receber, acostumou a sentar e ouvir e dar atenção às cestas básicas que ganhavam. Mas o brasileiro não aprendeu a dar, porque ele se acostumou a receber. Essa é a formação do brasileiro. É a lei do Gerson.
Eu quero levar vantagem em tudo. Uma coisa é ser econômico, e outra coisa é ser miserável. Uma coisa é você pedir um desconto, uma coisa é você ter o espírito da miséria na sua vida. Sabe o que é a sanguessuga? Olha o que é sanguessuga, segundo o dicionário. É um verme aquático, sugador da vida, explorador e aproveitador. Sabe quem escreveu isso na Bíblia? Salomão. Um homem acostumado a ter dinheiro, rico, acostumado a ajudar os outros. E ele percebeu que algumas pessoas eram sanguessugas, eram pessoas aproveitadoras. Nesta festa do amor, um empresário da igreja me ligou e disse: pastor Jorge, o senhor está fazendo a campanha do amor, o senhor poderia vir aqui na minha casa? Porque eu tenho uma sobra de material, e esse material será útil para a igreja. E eu fui lá, e quando eu fui, eu vi o que ele queria que eu trouxesse para a igreja. Na verdade, ele queria que eu limpasse o lote e a construção dele. Na verdade, ele queria que eu contratasse um carroceiro, contratasse algum caminhãozinho pequeno e levasse aquela sobra de material. E eu fui repreendido por Deus. Porque mudar a mentalidade não é fácil. Mudar uma pessoa de lugar é fácil. Mas mudar a mentalidade não é fácil. Deus tirou o povo do Egito, porque o povo dele estava sendo doutrinado na cultura egípcia. Estava recebendo uma influência muito grande da cultura egípcia. O que é a cultura egípcia? Hoje nós sabemos que milhares de egípcios têm se convertido. Fomos lá, vimos igrejas onde Deus está fazendo uma obra, igrejas cristãs, centenas e milhares de pessoas se convertendo ali no Egito. E eles sabem disso. Que eu falo não é nem para ofender algum egípcio que está aqui, ou que esteja assistindo, mas é mais ou menos assim. O povo de Israel trabalhava para construir túmulos, pirâmides. Era uma mentalidade escrava. Um escravo não precisa sonhar. Um escravo só vive para comer e trabalhar. Ele não tem sonhos, não tem aspirações, não precisa estudar. Por quê? Porque o seu Senhor vai lhe dar comida. E ele não vai ser uma pessoa que vai ter perspectivas na vida. E Deus, quando prometeu a José que o povo dele não ficaria ali, e Deus levantou Moisés, é por quê? Porque a mentalidade daquele povo era uma mentalidade medíocre. Porque eu posso mudar uma pessoa por fora. Existem cirurgiões que mudam o nariz, que fazem implantes de cabelo, que diminuem as rugas de um rosto, que renovam uma pessoa. Existem pessoas que podem te dar uma aula de etiqueta, você passar a vestir bem, você passa a andar. Mas e por dentro? E a cabeça? E a mentalidade? Só Deus. Deus tirou o povo do Egito. E durante 40 anos, Deus tentou mudar a mentalidade daquele povo. Mas a mentalidade deles era uma mentalidade tacanha, mesquinha, miserável. Qualquer coisa lhe satisfazia. Um oásis, pronto, paravam. Eles não sonhavam. Eles se lembravam sempre da melancia, do alface. É melhor voltar para o Egito, é melhor estar lá, é melhor ir para lá. E muitas vezes pegaram em pedras, queriam apedrejar Moisés, porque Moisés queria levá-los para uma terra prometida, para Canaã, uma terra que mana leite e mel, uma terra que Deus sonhou para seus filhos. Mas Deus não conseguiu. Somente 2 homens, de uma geração de 600 mil homens,
Somente 2 homens entraram. Somente Josué e Calebe. Os demais todos pereceram no deserto. Deus não poderia jamais começar uma geração com pessoas medíocres. Porque o que Deus tinha e tem para nós, que somos a igreja, o Israel do Senhor, é algo lindo, bonito. Mas se você não tiver vigilância, acontece com você o que acontece com muitos brasileiros que vão lá para os Estados Unidos. Eles estão num país de primeiro mundo e vivem como se estivessem vivendo num país de terceiro mundo. Eles vivem lá, não comem, não se divertem, não tem um celular, não tem em casa uma televisão boa, saem para apanhar o lixo. Não é porque é coisa boa, não é porque é algo aproveitável, é por causa da mentalidade. Porque na verdade muitas vezes eles saem para pegar aquele lixo e eles levam para casa muitas coisas imprestáveis. Então Deus quer mudar. Deus quer mudar. Deus quer mudar a imagem que se tem do Nordeste brasileiro. Qual é a imagem que se passa do Nordeste lá, para nós, mais de baixo? Qual a imagem que se passa? É a imagem de programas humorísticos, de pessoas rindo do nordestino, de Lampião, de pessoas incultas, de pessoas que são só humoristas. Mas não é assim. Compete a mim, a você, nós mudarmos isto. Qual a imagem que se tem de Minas Gerais? É de um miserável, um pão duro, um roceiro. Qual a imagem que se tem de Carioca? O Zé Carioca. A Walt Disney fez um desserviço para a população carioca. Criou o Nestor, que é um malandro da favela, amigo do Zé Carioca, que é um papagaio, que é um falador, que não gosta, que é um aproveitador, que fica no morro, que fica lá no meio do samba. Essa é a imagem que a Walt Disney passou para o mundo do Brasil. É o Zé Carioca. E você está no Brasil, e você está na América, como nós vamos 5, 6 vezes, semana que vem estou lá. A ideia que se tem do brasileiro, a ideia que se tem de você, de nós, é que nós somos um quintal onde se jogam as coisas que não prestam. E a imagem de miserável está impregnada em nós. E aí nós temos que resistir a ela. E olha o que significa miserável. Então sanguessuga significa verme aquático, sugador da vida, explorador e aproveitador. Você não pode ser aproveitador. Eu chamei o empresário que me mandou buscar o lixo na casa dele e falei: olha, eu não sei, me parece que você me confundiu com lixeiro. Não tem problema se eu tivesse me apresentado como lixeiro. Mas eu disse, eu sabia que eu estava dando continuidade a uma festa que o pastor que me antecedeu tinha aqui na igreja. E pelo que eu estou vendo, você me chamou para limpar o seu lote. Mas eu não vou fazer isso. A igreja não é lugar de colocar lixo. A igreja é lugar de se colocar o melhor, porque Deus chama a igreja de casa do tesouro. Deus chama a igreja de palácio. Deus chama a igreja de lugar de corpo de Cristo. E vocês querem levar lixo para a igreja. E querem que o pastor seja uma pessoa que seja o propagador e o dono dessa lixeira. Então vamos mudar, vamos pôr em ordem isto aqui. Olha o que significa miserável: digno de compaixão, deplorável, desprezível, malvado, perverso, desgraçado, mesquinho, infeliz, avarento, odiado e indesejável. Essa é a pessoa que tem o título e o nome de miserável. É diferente de ser econômico. Quando você vai fazer uma compra em um depósito de material de construção,
Quando você vai comprar uma roupa, você pode entrar ali e comprar aquela roupa como uma pessoa econômica, sábia e que sabe negociar. Você vai negociar um salão como este, para um evento evangélico. Você vai negociar um vestido de noiva. Você vai negociar alguma coisa. Aí você pode ser uma pessoa inteligente, sagaz, esperto, para negociar. Aí você diz, olha, eu já pesquisei os preços. Qual o melhor preço que você tem? Você pode fazer isso em 3 pagamentos, 4, 5. À vista, quanto é? Você está conversando no nível com a pessoa. Você está olhando para ela nos olhos. Olha o miserável. Abaixa o preço para mim. Faz mais baratinho. Faz. Eu sou crente. É lá para a igreja. Me dá. O que você tem para me dar? Tem algumas coisas estragadas aí também? O que você tem? Me dá. Aí você começa a descer ao nível da deploração. E muitas pessoas usam o nome de Deus. Eu sou evangélico. Me dá isso aí. Você não tem resto de tinta? Você não tem resto de telhas quebradas aí? Você não tem alguns vestidos rasgados? Olha a diferença se você chega, olha, a minha mãe é costureira. E eu sei que muitas vezes tem peças de roupas que têm pequenos defeitos. Eu sei que tem geladeiras, fogões, máquinas de lavar que têm pequenos arranhões, que podem fazer um preço cair 50%. Tem algum aqui na loja, no depósito? É uma diferença, você tem direito de perguntar, porque muitas vezes um risquinho faz um preço cair 30%, 40%, 50%. Tem que ver se você age como miserável, ou se você age como uma pessoa sábia. O miserável quer que as pessoas tenham dó dele. O miserável quer que as pessoas olhem para ele e tenham dó. Vou repetir o sinônimo, isso aqui está no dicionário. Qualquer dicionário que você pegar, digno de compaixão. Deplorável, desprezível, malvado, perverso, desgraçado. Desgraçado, a palavra desgraçado, significa sem o favor de Deus e com o favor do diabo. Mesquinho, infeliz, avarento, odiado, indesejável. É aquela pessoa que chega numa padaria e ela tem direito para comprar um pão bom, novo. Ela tem dinheiro para comprar um bolo, mas ela acostumou. Ela chega e diz, tem pão dormido? Ela não precisa mais. Ela já saiu de um estágio. Deus já lhe deu. Mas a cabeça da pessoa, a mente, continua deplorável. Continua uma mente mesquinha. Uma mente, ele é patrão, mas ele é explorador. Ele é funcionário e é aproveitador. Ele é chefe de uma seção, é aproveitador. Ele é uma pessoa que tem um negócio, ele é aproveitador. Isso está impregnado na pessoa. Ela sai de uma comunidade carente, de um bairro, de uma favela, e muda para um apartamento que saiu agora financiado. Se ela não mudar, ela continua tomando banho e dependurando as calcinhas. Continua a mesma coisa, porque ela mudou só de lugar. Ela não mudou por dentro. Ela está fazendo café, olha que coisa interessante. Tem um fogão novo, mas ela pega o cafezinho novo e pega o de ontem e põe junto do café para reaproveitar. A geladeira é nova. Aquela duplex, linda, que você comprou, financiou, mas ela é linda. Aí você continua pegando o pote de margarina e guardando o resto de comida lá dentro daquela geladeira nova. Não adiantou nada ter a geladeira nova.
Olha que coisa séria. É a mentalidade. Guarda resto de macarrão do espaguete para fazer sopa no outro dia. Mudou de lugar. Mas não mudou a mente. Hoje a minha oração aqui, sabe qual vai ser? Deus muda a nossa mente, tira o espírito de miséria. Tira o espírito de miséria da nossa vida, Senhor. Tira. Quantas pessoas, o que elas têm não é desejável. Eu posso ter um carro, um Fusquinha 66, e esse carro ser um carro que eu lustrei, que tem uma lataria arrumada. Sábado eu dei um lustro no carro, o estofamento é arrumadinho, ele é todo arrumado, ele passa a ser desejável. Tudo que eu tenho passa a ser desejável. Se eu tenho um carro, 1 ano de uso, antes mesmo de eu abrir a boca, já tem 4, 5 pessoas querendo esse carro meu. As roupas que eu dou para os outros, são roupas que eu estou usando. E não roupas que já estão podres, apodrecidas, fedendo. Pano de chão. Quantas mulheres têm um espírito de miséria, dorme com a camisa, vote em Luísa Erundina, poxa. É sério isso, irmãos? Aquelas cuecas que já não tem nem elástico mais, e se a mulher jogar fora o marido, você sabe que eu acostumei foi com ela, mas está toda puída, mas eu gosto dela que é relaxada. Quantas pessoas levantam, irmãos, é a mentalidade, pelado e vão à geladeira à noite. Um dia eu falei isso, várias crianças, mocinhas falaram: pastor, papai levanta pelado e vai mesmo na geladeira tirar água à noite. Quantas pessoas põem dentadura dentro do copo, irmãos, na cabeceira da cama? Mentalidade. Quantas mulheres dormem com o cabelo cheio de grampo e bobs? Eu sei que ninguém aqui precisa disso. Isso é mais em Belo Horizonte, no Rio, São Paulo, né, irmão? Quantas mulheres ficam com camisola até meio-dia, irmãos? Pastor vai fazer uma visita, é uma correria dentro de casa, poxa. Aguenta aí meia hora, pastor, aí fora. Quantas pessoas pedem um carro emprestado e devolvem e não tem coragem de colocar gasolina a mais ou ir lá lavar um carro em um posto, devolver algo? São miseráveis. Quantas pessoas trazem restos para Deus? Vem para o culto, não traz um talão de cheque, não traz um cartão de crédito. O negócio não é cortar, nem partir cartão de crédito, irmãos. Cartão de crédito é necessário. Um talão de cheque é necessário para fazer um depósito bancário. O negócio não é rasgar talão de cheque. O negócio não é picar cartões de crédito. O negócio é ser uma pessoa que tem domínio, que tem uma mente, que sabe que pode ir a um shopping, que não vai gastar desnecessariamente, que tem domínio, que sabe que é uma pessoa equilibrada, que na hora de um desafio, de uma oferta na igreja, você está com um talão de cheques para preencher, para ser abençoado. É a mentalidade, é uma consciência, é ir para dentro da igreja e não deixar a bolsa dentro do carro. É sair para a igreja e dizer: eu serei desafiado naquele culto. Falo diante de Deus. Aqui não tem nada programado. Prega isso, porque eu vou falar isso não. Pastor Silas nem sabe o que eu ia pregar. Eu nem quis ouvir o pastor Marcos Gregório pregar, para eu poder vir aqui tranquilo. Não tem mensagens encomendadas. Deus nos conhece. Nós não viemos aqui como aproveitadores. Todos nós temos ministérios e poderíamos estar em outros lugares, mas Deus direcionou o pastor Silas para estar aqui.
e nos convidou como seus amigos, e poderia convidar pessoas melhores do que nós para que pudessem estar aqui também. Mas eu vim porque eu amo, e eu sei que a minha mente mudou, houve uma mudança. Você é resultado do que você ouviu. O que você ouviu transformou você no que você é. Aí você tem que pensar quem foi seu professor. De repente sua mãe foi sua professora, e você é uma pessoa que Deus tem grandes coisas para a sua vida, mas você está vivendo uma vida miserável. Tem que pegar aqueles sutiãs todos e queimar todos, porque Deus tem coisas novas. Como Deus vai fazer um remendo? Como Deus vai colocar coisas novas em algo que é velho? A rotura se torna maior. Aí Deus primeiro quer nos mudar, quer nos transformar, quer fazer coisas novas em nós. Para que Deus vai dar um carro para uma pessoa? Um carro bom, se a pessoa não vai em um hospital com esse carro? Para que Deus vai dar para uma pessoa uma casa grande, bonita, se ela não hospeda um homem e uma mulher de Deus? Por isso que tem pessoas que têm mansões e têm casa e nunca entraram ali um homem de Deus, um profeta de Deus. Não conseguem ter uma secretária, não conseguem ter uma empregada. Então tem que rever se você é uma pessoa miserável. Quantos dentistas não tratam uma pessoa por beneficência? Quantos médicos não atendem uma pessoa? Quantas pessoas têm um salão de beleza e não conseguem levar uma pessoa ali que possa ser ensinada nessa profissão? Então nós precisamos pedir a Deus que não haja em nós o espírito de sanguessuga, porque nós teremos filhos que serão miseráveis. Um pai que não é dizimista, um pai que não mexe no bolso na hora de dizimar, de ofertar. Os seus filhos estão vendo isso, sua filha está vendo isso. Deus tem N maneiras de nos enriquecer. Meus 3 filhos são casados. Eu acredito, por exemplo, eu tenho uma nora, que tem uma visão, era uma menina pobrezinha, que não tinha onde morar. A mãe doente, com uma doença terrível, a mãe dela. Aluna do colégio, onde eu sou diretor. E a mãe pediu uma chance para morar em um lugar. Eu ajudei. Nem sabia que aquela garota seria mais tarde a minha nora. Hoje é uma menina que vai se formar já na universidade. É assessora de um departamento. A irmã dela já faz veterinária. As duas serão doutoras. Essa menina cuida de mim como se fosse uma filha. Vai na minha casa, limpa meus pés, me beija, me abraça, cuida de mim como se fosse uma filha. Resultado que de uma semeadura. Tem uma visão ampla. Quando eu ajudei a mãe dela, eu não sabia que a filha dela seria, que era garotinha, que seria minha nora, que teria um salário bom, que seria uma doutora, que tem uma visão empresarial, que vai ser uma menina rica. Assim somos nós. Quando você põe alguma coisa no altar, Deus não pode ficar devendo nada a você, mas Deus não pode te colocar em determinados lugares, porque por causa da mente. De repente você é uma pessoa miserável, briga por causa de um chinelo em casa, briga por causa de uma blusa que sua irmã te pediu emprestada, briga por causa de uma coisa mais elementar, enquanto Deus queria transformar você em um rio Jordão. A pessoa vai se tornando um mar morto. O mar morto só recebe, é sanguessuga. Mas o rio Jordão tem vida, tem peixes. Quando nós batizamos as pessoas dentro do rio Jordão, eu, pastor Jabes, pastor Silas, os peixes passam entre nossas pernas. Eu não estou falando piabas, peixes grandes. Deus tem muito para nos dar. Pastor Marcos me mostrava um versículo de Provérbios 8, quando Deus fala das suas riquezas.
Ao liberal, mais Deus acrescenta. Ao miserável, até a parte que é dele lhe será tirada. Ao miserável não se pode dar. Então Deus tem para nós algumas coisas que eu não posso esquecer. Deus tem para nós coisas lindas. Deus não aceitava animais com defeitos. Deus não aceitava pessoas medíocres para liderar. Por isso que ele pôs Moisés 40 anos no palácio, para Moisés aprender a se comportar. Mas Deus não queria um filhinho de papai. Aí Deus colocou Moisés 40 anos no pasto. Para quê? Para Moisés aprender a lidar também com os pobres, porque Moisés seria um legislador. Deus fez o mesmo com Davi. Deixou Davi no pasto para depois levar Davi para o palácio. E eu sei que você que é brasileiro, eu sei que você vai sair daqui e talvez você vai ter que fazer na sua casa uma fogueira da miséria. Você vai dar uma olhadinha desde a escova de dente, desde a gaveta, desde a escova de cabelo, o quartinho de despejo, que talvez tenha um monte de coisas que não prestam. Tem lá pneu velho. Fazer com pneu velho o quê? Filtro de carro. Eu sou pastor de uma igreja que sabe o que tinha no filtro da igreja? Um sapo. Porque o filtro no berçário da igreja era no alto. E pegava-se água numa cisterna. E numa das vezes algum sapinho foi ali para dentro. E como o filtro era no alto, as pessoas só colocavam a água agora por cima. Mas ninguém, o filtro estava todo melando por fora. E quando eu comecei a fazer uma mudança, aí eu fui tirar o filtro. Pedi que um rapaz subisse e tirou o filtro. Quando ele tirou o filtro, ele quase tomou um susto, que houve um ronco de dentro do filtro. Ele com o filtro: pastor, vê se tem alguma coisa. O que é isso? Quando ele olhou, tinha um sapo que viveu ali comendo mosquitos. Era a única coisa que aparecia. Eu fiquei assustado. O berçário da igreja, os berços, cada um de uma cor, colchõezinhos que tinham recebido mais de 300 mil xixis, que algum irmão, que o neném já estava com 17 anos, mandou para a igreja aquele berço, fedendo, sem aquelas madeirinhas, já faltando duas, que o menino enfiava a perna, ficava miséria, espírito de miséria, miseráveis, pessoas. Você quer ver algumas coisas? Porque nós já estamos chegando no momento de orar. Por que Jesus ficava ao lado do gasofilácio? Ele ficava vendo como as pessoas contribuíam, se era com alegria. Porque antigamente, irmão, ser evangélico no Brasil era sinônimo de gentinha. Era sinônimo de ser pessoa pobre e miserável. A ideia que eles tinham de crentes era aquela igreja lá na periferia, lá longe, aquela igreja lá no buraco, os crentes com o sol quente, uma gravata grossa, um paletó preto, encebado, todos tristes. A pessoa falava assim: agora eu sou crente. A pessoa falava: em casa, coitado do Antônio, ele agora converteu. Ele agora converteu, coitado dele, tem que pedir a Deus por ele. As pessoas tinham dó de nós. Aí nós começamos a ouvir mensagens, começamos a conquistar universidades, nossos jovens começaram a estudar. Você acha que Cassiane cantava, que Apacentar cantava diante do trono, Roberto Marinho? Não! Sabe como que era? Eu não ensaiei, mas vou cantar para a honra e glória do Senhor. Fica todo mundo com o olho fechado em espírito de oração. E entrava aquelas músicas mais
atravessada, mais avacalhada, os corais das igrejas, maior taquara rachada, os pastores, nós vai, nós sobe, não estou dizendo e nem menosprezando, são homens que tiveram uma trilha antes de nós, mas era assim: meu filho inteligente é médico, o meu filho que é bom em matemática é engenheiro, o meu filho que sabe falar é advogado, e esse aqui que não sabe fazer nada vai ser pastor. Que não passou no vestibular, mudou isso. Pastor Jabes é doutor, o Silas é doutor, eu sou doutor. Mudou a história. Multidões estão sendo arrebatadas, professores universitários, governantes, devemos orar por eles, porque eles estão levando o nome de evangélicos. Sua casa, você pode ser uma pessoa pobre, mas você não pode ser miserável. Você pode ser uma pessoa que não usa roupa de marca, mas a sua roupa tem que ser limpinha, e você não pode ser uma pessoa relaxada, avacalhada. Você pode ter o carro do último tipo, como ter um carro antigo, tem que ser bem cuidado, zeloso e limpozinho. Até o cachorro da sua casa tem que ser gordinho, poxa. O papagaio da sua casa tem que cantar. Você tem que pegar algumas camisas suas, meu irmão, puídas, porque se tem uma coisa que é barato nesse Brasil, é roupa. Vai numa loja, quem sabe você tem que pegar aquela poltrona da sua casa, que você põe aquela coxa por cima, para tapar aqueles buracos. Entra numa casa dessa Bahia, Ricardão, sei lá o que tem, fala: eu quero uma poltrona nova hoje, nem que seja em 350 pagamentos, pô. Pegar aquela geladeira sua, que já não gela coisa nenhuma, está esquentando a água, pegar aquilo, meter o pé naquilo, jogar lá para fora, para sair daqui, espírito de miséria. Pegar aquele colchão que já cabe você certinho no buraco, pô. A irmã pegar aquela samba canção, aquelas calças velhas, você comprou há 6 anos atrás, irmã, joga aquela sarcora, aquela cirola, tudo fora, irmã. Esse irmão com essas cuecas, calção de time de futebol, camisa do Flamengo, poxa. Dá uma limpeza, faz uma fogueira lá fora. Faz uma fogueira, joga álcool, gasolina, e sai de perto e fala: Satanás, eu estou te expulsando da minha casa agora. Pega aquela panelada velha, com as caçarolas velhas. Fala: de onde você veio, mulher? Eu vim de um congresso pentecostal. Você está falando em língua? Não, agora estou vivendo em línguas novas. Faz uma fogueira da miséria, faz. Eu fiz na minha casa. Pinta a sua casa, põe beleza, tira aquelas cortinas velhas, pega aquelas espadas de São Jorge, samambaia, que já está, né, chorando, pedindo misericórdia, joga aquilo fora. Tem samambaia que já nem chora mais, já está misericórdia, misericórdia. Deus quer fazer coisas novas. Você quer ver se você é miserável? E aí nós vamos orar. Eu pus um livro aqui, alguns sintomas de miséria, aí nós já vamos orar. São muitas coisas, eu vou falar só algumas. Primeiro, levar sopa em garrafa térmica. Não, faço não. Ir a casamento com camisa de time de futebol, pô. Esporte, Náutico e Santa Cruz. Não. Andar com carteira profissional encebada no bolso de trás, pô. Colocar bombril na antena de televisão. Pedir para o marido ao supermercado comprar muita coisa e pôr uma coisa em cada sacolinha para aproveitar a sacolinha. Fazer jogo de futebol com time de camisa versus time sem camisa. Calçar o sofá com tijolo. Aproveitar a garrafa de refrigerante para pôr água na geladeira. Se tem um negócio que é barato, é aquela loja de R$1,99, vai lá para você ver. É lavar a fralda descartável com pinho-sol para reusar. Tem gente que faz.
guardar aquele monte de cacareca em cima do guarda-roupa. Você já viu? Guardar a sobra de material de construção em cima da laje. Nunca vai usar. Palitar os dentes com palito de fósforo com a faca. Pedir para o cobrador de ônibus passar, deixar passar 2 na roleta. A juntar os restos de refrigerante, fazer um só. Guaraná Maracanã. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Ah, meu irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nós vamos mudar nossa mentalidade. Levante suas mãos assim para o Pai, levante. Você pode mudar o jardim na sua casa. Você pode mudar sua maneira de ser, de falar, de agir, de pensar. Começa aqui, olha. Por isso que tem uma canção, recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado. E a igreja evangélica cumpre um papel. Porque a igreja evangélica americana foi que mudou a mentalidade deles. São homens e mulheres de Deus que saíram da Inglaterra, da Escócia e formaram uma nação chamada Estados Unidos. Evita de sair agora para ir lá em instante. Pastor Silas pede para você ficar aqui. É um momento de oração, de libertação. O que mais me assusta nesse texto aqui, pastor Silas, é que nós estamos gerando, é que a sanguessuga vai ter filhos. Eu ensinei meus filhos, quando vocês estiverem num restaurante, e a conta é para ser dividida, coloque sempre um pouco a mais. Você jovem, costume com isso. Quando vocês forem lá jogar bola, não fica pedindo chuteira dos outros meninos, não. Compra a sua, ainda que seja mais simples, sua. Falei para minhas filhas, se tem uma coisa que eu não acho legal, minhas filhas, é pedir roupa emprestada. Porque isso é um vício. E toda pessoa que você pede uma roupa emprestada, ela te empresta, a primeira coisa que ela faz quando você devolve a roupa é cheirar a roupa. Nunca 2 odores são semelhantes. Normalmente aquela roupa nunca mais pode ser usada. Roupa que você usou, porque o seu odor é um e misturado com outro dá fedor. Ensina seu filho. Você vai numa escola, você pode pôr seu filho numa escola particular, põe. Dá o melhor. Você não pode. Tem gente que paga só matrícula e fica o resto do ano sem pagar. Não está certo. As professoras têm que receber no final do mês. Não é vergonha você pôr seu filho numa escola pública e ele não ficar humilhado dentro de uma escola particular. Meus filhos já estudaram em escola pública. Houve uma fase da minha vida que eu não pude. Quando eu melhorei, aí eu pus eles no Colégio Batista. E eu sou diretor do Colégio Batista hoje. Você precisa mudar aqui, ó. Mudar a cabeça. Se Deus mudar isso aqui, Ele muda tudo à sua volta. Talvez seu cachorro dorme lá, no pior lugar. O aquário da sua casa está todo melando. O seu carro é uma vergonha. Escrito lá, serviço do Rei Jesus. Todo despencado, quebrado, avacalhado. Vou fazer uma oração por você. Abre a sua mão assim. Em tudo que puser as mãos, abençoado será. Eu sou o Senhor, dono do ouro e da prata. Eu sou o Senhor que te enriquece e que te empobrece. Quem é fiel no pouco, eu posso colocar sobre o muito. Mas quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Quem tem dó de dar R$10 para pagar para um congresso, não é porque não tem, que infelizmente muitas pessoas são os mais miseráveis, são os que podem dar. Muitas pessoas, Senhor, eram pobres, eram servos, mas melhoraram de vida, se tornaram miseráveis. Puseram dinheiro em uma poupança
nunca utilizam aquilo para o reino do Senhor. O Senhor pôs essa palavra no meu coração sobre a sanguessuga, o espírito de miséria. Eu tenho certeza que vidas estão sendo libertas agora. Pega essa mão sua abençoada e põe na sua cabeça, põe. Tenha vergonha não, isso é um ato profético. Passa a mão na sua cabeça e fala: Deus, muda a minha mentalidade. Me dá uma mentalidade celestial, Senhor. Uma mentalidade divina, Senhor. Tira de mim o espírito de miséria, a mediocridade. Que eu jamais me esqueça que o Senhor é dono do ouro e da prata, Senhor. Quem está pela televisão assistindo, ouvindo pelo rádio, assistindo o DVD, escutando o CD, muda essa vida também, Senhor. Muda, Senhor. Quem sabe essa pessoa poderia já ser um patrão, ser um chefe, ser um José, ser um Daniel, ser uma autoridade, mas está vivendo como cauda, porque o Senhor começou a colocá-lo como cabeça, mas ele trocou a glória do Senhor pela glória humana. Dá-nos uma liberalidade. Eu não quero gerar filhos miseráveis, eu quero uma geração próspera. Diz a tua palavra no Salmo 112: a geração do justo será abençoada, riqueza e honras haverá na sua casa, fartura, abundância serão os seus dias. Agora com a mão para cima, 3 atos, uma mão oferecendo a Deus, uma mão na cabeça e uma mão para dizer a Deus: pode me dar, Senhor. Pode falar com Deus. Fala: Deus, me dê. Faz de mim um canal. Faz de mim uma pessoa liberal. Eu não quero ser miserável. Todos os princípios miseráveis de sanguessuga, de Dadá, que vieram e foram semeados na minha vida, eu rejeito agora. Eu mando embora. Eu repreendo. Bate o teu pé no chão, bate. Fala: Satanás, em nome de Jesus, você está derrotado. Eu sou próspero, eu sou liberal, eu sou instrumento de Deus, para a obra de Deus. Em nome de Jesus, eu faço uma oração, eu faço um pacto com o Senhor. Fala: eu faço um pacto com o Senhor. Pode me enriquecer, pode me prosperar, eu serei canal de bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso para Jesus. Só mais uma coisinha. Olha para quem está à sua direita, olha para quem está à sua esquerda, dá uma olhadinha. Diga assim: você não é miserável. Fala: você não é miserável. Diga aí então o que ela é. Você é um abençoado do Senhor. Deus te abençoe. Dá um abraço aí nessa pessoa, não saia, mas dá um abraço gostoso. Ó abençoada, ó abençoado. Deus tem muito mais para a sua vida. Agora você pode abrir o seu coração e convidar Jesus para fazer morada nele. Ore comigo. Senhor Jesus, nesta hora eu abro o meu coração para o Senhor. Eu te peço perdão pelos meus pecados e que o teu sangue, que foi derramado na cruz no meu lugar, me purifique agora. Eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Faço contigo agora uma aliança eterna e te peço, escreve o meu nome no teu livro da vida. Eu faço esta oração em nome de Jesus. Amém. A Igreja Batista Getsemane terá um grande prazer em recebê-lo e ajudá-lo nesta nova caminhada. Mas se por algum motivo, talvez por distância, você não puder estar conosco, procure uma igreja evangélica comprometida com a palavra de Deus mais próxima de sua casa. O importante é não voltar atrás e seguir em frente.